A Atlas Intel divulgou nesta segunda-feira, dia 30 de março, uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo nas eleições de 2026. O levantamento traz um retrato atualizado do cenário político paulista, incluindo simulações de primeiro e segundo turno entre os principais nomes cotados para a disputa. Antes de continuar, já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você gosta de conteúdo político direto ao ponto, já se inscreve para não perder as próximas análises. De acordo com os dados, o atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece na liderança em todos os cenários testados. Ele, que deve disputar a reeleição, consolida uma vantagem significativa sobre seus adversários diretos, especialmente no confronto com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Fernando Haddad, do PT. No primeiro turno, a pesquisa apresenta diferentes cenários estimulados, ou seja, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. No principal deles, contra Fernando Haddad, Tarcísio soma 49,1% das intenções de voto, enquanto Haddad aparece com 42,6%. Os demais candidatos têm desempenho bem mais discreto. Kim Kataguiri registra cerca de 5% e Paulo Serra pouco mais de 1%. Brancos, nulos e indecisos somam cerca de 2%. Quando o adversário muda, o governador mantém praticamente o mesmo patamar. Em um cenário contra Simone Tebet, do PSB, Tarcísio aparece com 48,8%, contra 41,8% da senadora. Já em uma simulação contra Márcio França, também do PSB, a diferença é ainda maior, 49,4% para Tarcísio contra 32,2% de França. Nesse caso, cresce também o número de votos brancos e nulos, indicando maior indecisão do eleitorado. Outro cenário testado envolve Geraldo Alckmin, atual vice-presidente e figura histórica da política paulista. Mesmo assim, Tarcísio segue à frente, com 48,4%, enquanto Alckmin registra 41,4%. Esses números indicam que, independentemente do adversário, o atual governador começa a corrida eleitoral em posição bastante competitiva. Passando para o segundo turno, a pesquisa reforça ainda mais essa tendência. Em todas as simulações, Tarcísio de Freitas venceria seus oponentes com margem relativamente confortável. Contra Fernando Haddad, por exemplo, o governador aparece com 53,5% dos votos, contra 43,2% do petista. Já em um eventual confronto com Geraldo Alckmin, o placar seria de 52,6% a 44%. Contra Márcio França, a diferença é ainda maior, 54,5% contra 36,2%. E por fim, diante de Simone Tebet, Tarcísio teria 52,9% contra 44,4%. Esses resultados mostram não apenas a liderança do atual governador, mas também uma certa estabilidade no seu eleitorado, além de uma dificuldade dos adversários em ultrapassar a marca de 45% nas simulações de segundo turno. Um ponto importante a se observar é o contexto político por trás desses números. A pesquisa foi divulgada em um momento em que algumas candidaturas ainda estão em fase de definição. Simone Tebet, por exemplo, apesar de aparecer nos cenários, lançou recentemente uma pré-candidatura ao Senado, o que pode alterar o quadro ao longo dos próximos meses. Além disso, alianças partidárias, apoios regionais e o desempenho do governo estadual até 2026 podem influenciar diretamente esses números. Outro fator relevante é o peso do cenário nacional. A presença de nomes ligados ao governo federal, como Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, indica que a disputa em São Paulo pode refletir, em alguma medida, a polarização política do país. Ainda assim, os dados sugerem que Tarcísio tem conseguido manter uma base eleitoral sólida, possivelmente apoiada na sua gestão e em sua associação com o eleitorado mais conservador. Em relação à metodologia, a pesquisa ouviu 2.200 pessoas entre os dias 24 e 29 de março.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio Instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Vale lembrar que pesquisas eleitorais representam um retrato do momento. Elas não são previsões definitivas do resultado das urnas, mas sim uma fotografia do cenário político naquele instante específico. Mudanças no contexto, entrada ou saída de candidatos e eventos políticos relevantes podem alterar significativamente o quadro ao longo do tempo. Ainda assim, os dados ajudam a entender tendências, forças políticas e possíveis caminhos para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo, crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas e antecipar possíveis cenários para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo, crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas e antecipar possíveis cenários para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo, crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas e antecipar possíveis cenários para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo, crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas e antecipar possíveis cenários para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo, crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas e antecipar possíveis cenários para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo,
Crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas e antecipar possíveis cenários para a eleição de 2026 em São Paulo, que, como o maior colégio eleitoral do país, costuma ter impacto direto no cenário nacional. E aqui vale um alerta importante. Pesquisas não são previsões, elas representam um retrato do momento, ou seja, mostram como o eleitorado está pensando agora, mas esse cenário pode mudar e muitas vezes muda ao longo do tempo. Fatores como desempenho de governo, crises políticas, debates, campanhas e até eventos inesperados podem influenciar diretamente as intenções de voto. Ainda assim, pesquisas como essas são fundamentais para entender tendências, forças políticas